Segundo a Reis, capítulo 3 e verso 4, que diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu que, porém, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia a ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Glória a Deus. Essa palavra, eu gosto de ler o texto quase que completo, para que a igreja possa entender. Como não é um texto muito pregado, então eu gosto de ler para que os irmãos consigam compreender a história. A Bíblia vai dizer que o rei Jorão, ele é filho de Acabe. E os irmãos bem conhecem quem é o rei Acabe. Um rei ímpio, um rei que se afastou do Senhor e que fez com que a nação também de Israel se afastasse do Senhor. Então, a nação vivia afastada do Senhor. Mas aí a Bíblia vai dizer que Acabe morre. E quando Acabe morre, reina em seu lugar seu filho Jorão. E Acabe, apesar dele não ser alguém que é reconhecido no céu, ele é alguém que é reconhecido na terra. As pessoas tinham medo de Acabe. Os reis das nações vizinhas, das nações que conheciam, temiam Acabe, porque ele era o rei poderoso de Israel. Mas aqui já fica uma lição para mim e para você, que melhor do que ser conhecido aqui na terra, é ser reconhecido pelo céu, é ser reconhecido como homem e mulher de Deus, ser reconhecido como alguém que é temente a Deus e que segue os seus preceitos. Acabe, ele tinha um mero reconhecimento humano, as pessoas temiam ele, mas agora ele morre. E quem reina em seu lugar é seu filho Jorão. E diferente de Acabe, Jorão não tem o mesmo respeito e privilégio que o seu pai tinha. Não, o rei Jorão, ele é visto como um rei que não é forte o suficiente, que é fraco. É tanto que a Bíblia vai mostrar para nós no verso 4, que o rei Mesa, o rei dos Moabitas, ele pagava tributos e eram muito altos, tributos, impostos muito altos para o rei Acabe. Mas quando o rei Acabe morre, ele fala assim: bom, já que agora ele morreu e reina em seu lugar o seu filho Jorão, e ele não tem o pulso firme que o seu pai tinha, então a partir de hoje nós vamos se rebelar. E aqui mostra para nós que o rebelde, pastor, ele nunca vai chegar colocando o pé na porta. Não, ele vai procurar e ele vai buscar a oportunidade certa.
Ele vai ficar aguardando o momento certo de se rebelar. O rebelde, ele vai ficar esperando o momento certo para inventar uma história, para caluniar alguém. Ele sempre vai ficar guardando ali as informações e esperando o momento adequado. E aí o rei Mesa, ele encontra o momento, ele acha que aquele é o momento oportuno. E por isso ele vai se rebelar contra o rei Jorão. E a partir daquele momento, quando o rei Jorão, ele se vê diante daquela situação, ele não quer deixar barato. Então ele fala o quê? Eu vou lá e eu vou pelejar contra ele. Só que não é só o rei Mesa que acha que o rei Jorão é alguém sem maturidade suficiente, sem pulso firme suficiente. O próprio rei Jorão demonstra que ele não tem confiança em si mesmo. E por isso, ele vai mandar uma mensagem para o rei Josafá. Dizendo assim: ei, rei Josafá, o rei Mesa se rebelou contra mim. Vamos comigo à guerra? Eu vou para a guerra, você vai comigo? E aí, irmãos, aqui é algo que realmente eu não consigo entender muito bem o que passou pela cabeça do rei Josafá nesse momento. Porque a Bíblia vai mostrar para nós que diferente, enquanto Jorão, ele está afastado da presença de Deus. Ele está desviado, ele está ali sem sequer se lembrar que Deus existe. O rei Josafá é um homem cheio da presença de Deus. Ele é um homem que conhece ao Deus que ele serve. É um homem que Deus já batalhou as suas causas. E por isso ele tem convicção de quem é Deus. E só que aí no momento em que o rei Jorão fala para ele: você vai comigo? Ele diz: eu vou. E a declaração que ele faz é uma declaração bonita de ver. Ele diz assim: subirei e serei como tu, os meus carros como os seus e os meus cavalos como os seus. Ou seja, seremos um só. E aqui, irmãos, Josafá não tem nada a ver com essa situação, porque as tribos já tinham sido divididas. Enquanto ele reinava em Judá, em Israel reinava Jorão. Então ele já não tinha mais nada a ver com essa situação. Só que aqui ele vai tomar posição e ele vai falar sim. Porque, mas aqui, olhando o texto, eu imagino que Josafá deve ter pensado assim: apesar dele estar desviado, apesar dele estar afastado, ele ainda assim é meu irmão. E por isso eu não vou deixar ele sozinho. E por isso eu não vou abandoná-lo. E essa é a função da igreja: olhar não com os olhos de quem vai julgar, mas olhar dizendo: é meu irmão, ele é crente, conhecedor da palavra, e por isso eu vou estar do lado dele. Se ele precisa de alguém para pelejar com ele, sou eu que vou pelejar. Ele se coloca na brecha e vai para uma guerra que ele não tinha nada a ver com ele. Mas ele vai, eu vou. E eu serei como você. Se necessário for, coloco a minha vida na frente. E vai. Aí a Bíblia vai dizer que ele pergunta: por onde nós vamos? Vamos pelo deserto de Edom. E com isso, a Bíblia não demonstra como, mas entrou um outro rei na história, que é o rei de Edom. E aí esses três reis, com os seus soldados, com o seu exército, eles vão caminhando, uma caminhada de 7 dias, para pelejar contra o rei dos Moabitas. E a Bíblia vai dizer que quando deu 7 dias que ele caminhava, não explica muito bem porque como que a água está acabando e ninguém percebe. Mas a Bíblia vai dizer que depois de 7 dias, eles notam que a água acabou. Não tem água suficiente. E o ruim agora é porque eles estão numa caminhada de 7 dias no deserto. Se para eles voltar, é 7 dias. E para eles continuar, não sabe-se quanto tempo. Então eles estão no meio do deserto. E aí no momento que eles estão no deserto, porque o deserto ele só serve para uma coisa. Para uma coisa. É para revelar quem é o crente. É para revelar quem é o crente. É para isso que o deserto serve. E aí quando eles estão no meio do deserto, vai se revelar quem é o crente Jorão e quem é o crente Josafá. O crente Jorão, ele vai dizer assim, ele vai logo se manifestar, ele é o primeiro a falar. E ele vai dizer assim, ó: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Eu fico aqui, a primeira vez que eu li esse texto, eu tive vontade de rir. Eu imagino Deus olhando isso. Deus lá de cima olhando e falando: quem? O homem não se lembra de Deus.
O homem já não, na sua vida, parece que ele não se importa mais com o que Deus pensa. Aí quando ele caminha 7 dias, não pergunta para Deus se pode ir, como é que vai fazer, se vai receber vitória. Aí quando ele está no meio do deserto, 7 dias, ele fala assim, Deus chamou a gente aqui para o meio do deserto. Deus está falando, eu não tenho nada a ver com esse deserto. Foi você que caminhou, Jorão, com as suas próprias pernas para o meio desse deserto. E é bem verdade, irmão, que há desertos que Deus sim nos coloca lá. E Ele coloca com um propósito. Mas tem deserto que a gente mesmo que caminha para lá. E aí quando a gente caminha para o deserto, não adianta colocar a culpa em Deus. Não adianta colocar a culpa nele, se a gente mesmo trilhou o caminho para o deserto. Aí ele vai e diz assim, não, o Senhor trouxe esses 3 reis. E eu imagino Deus lá de cima falando, eu não tenho nada a ver com essa história. Não tenho a mínima ideia do que vocês estão fazendo aí. Uma conjectura. Mas ele se revela e ele quer pôr a culpa em Deus. Porque o crente mimado, ele é assim. Ele faz um monte de coisa errada e ele quer pôr a culpa em Deus. Não porque Deus fechou a porta. Não porque Deus fez isso. Porque Deus fez aquilo. Não, irmão. Tem coisa que é você mesmo quem fecha a porta. Tem coisa que é você mesmo. Se o casamento às vezes está enrolado, é porque você não toma atitudes. Há desertos que a gente procura. E há desertos, é verdade, que Deus nos conduz. Que o Espírito Santo nos conduz, assim como conduziu Jesus. E aí, ele se revela e fala isso. Aí agora vai se revelar o outro tipo de crente. Na verdade, o outro tipo não, o verdadeiro crente, que é Josafá. E aí ele vai se revelar, e a primeira coisa que ele diz, porque Josafá, como eu já disse, ele é alguém que conhece o Senhor. Deus já pelejou a causa dele, já deu vitória para ele. Ele já viveu uma história com Deus, então por isso ele sabe muito bem o Deus que ele serve. E aí ele vai dizer assim, glória a Deus, glória a Deus. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor? Ele vai dizer o quê? Vamos ouvir o que é que Deus quer nos falar. Vamos consultar a Deus. Vamos perguntar para o Senhor, o que é que Ele quer que aconteça aqui? Porque o crente de verdade, ele é assim, ele tem que estar preocupado com o que Deus pensa. Ele tem que estar preocupado se Deus aprova. O jovem cheio da presença de Deus, ele está preocupado se Deus aprova ou desaprova. Se Deus aceita ou não aceita. E aí ele diz, vamos consultar ao Senhor. Tem algum profeta aí? Tem alguém aí? E aí a Bíblia vai dizer que eles falam assim, Tem um rapaz aqui. E esse rapaz, ele é filho de Safate. O nome dele é Eliseu. E ele derramava água sobre as mãos de Elias. É lindo essa frase. Eu acho muito bonita essa frase. Porque Eliseu é alguém que tem recomendação. Olha só, vai dizer de onde ele veio, de quem ele é filho, o nome dele e até o nome do pastor dele. Ele tem pastor. Ele não é alguém que é sem pastor. Ele não é alguém que não foi ensinado. Ele tem pastor, ele sabe de onde ele veio. Ele tem ali uma carta de recomendação, mais do que um papel. Ele tem o testemunho das pessoas que estão à volta dele. Coisa linda, irmãos, é que nós, mais do que diplomas, nomenclaturas, credenciais, cartões, que a gente tenha testemunho vivo da boca das pessoas, dizendo, é homem cheio da presença de Deus, é mulher cheia da presença de Deus, é jovem cheio da presença de Deus. Ele tem uma recomendação. E aí Eliseu chega. E Eliseu, irmãos, ele aprendeu direitinho com Elias. O homem era duro. Ele chega e ele está diante de um rei. É o rei de Israel. Mas ele não se intimida. Ele vai chegar e a primeira coisa que ele vai dizer não é bom dia nem boa tarde. É, que tenho eu contigo. Por que você está procurando por mim agora? Por que você não procura os profetas da sua mãe e do seu pai? Já que é eles que você consulta. O homem era duro. Aprendeu com Elias. Aprendeu direitinho com o pastor dele. E aí,
ele vai dizer, novamente Jorão vai dizer assim, não, porque o Senhor nos trouxe para cá. Aí Eliseu, pela frase dele, a gente entende que ele ficou nervoso. Ele vai dizer assim, ó, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se por acaso você não, ó, porque assim, quando Jorão ele vai para essa guerra, ele é inteligente, ele é desviado, ele já não se lembra mais de Deus, ele não serve a Deus, só que quando ele vai procurar alguém, até o ímpio, irmão, sabe disso. Quando ele vai procurar alguém para ir com ele para a guerra, ele não procura outro ímpio, ele procura alguém cheio da presença de Deus. Até o ímpio reconhece em mim e em você a presença de Deus. Ele pode até não falar com a boca, mas ele reconhece. Quando ele foi procurar alguém, ele não procurou qualquer pessoa, ele procurou Josafá. E agora vai valer. Eliseu vai dizer assim, ó, cuja a presença do Senhor eu estou. Que se você não tivesse acompanhado de um homem cheio de Deus, eu juro que eu olhava para você e eu não ia nem te ver. Você ia ser como invisível para mim. Ou seja, eu ia te deixar falando sozinho. Eu não ia nem perder o meu tempo de te responder. A tua sorte é que você é inteligente e buscou do teu lado um homem de Deus. Isso fica de exemplo para mim e para você. Se você for fazer aliança com alguém, faça aliança com gente cheio da presença de Deus. Se você for namorar alguém, jovem, namore alguém cheio da presença de Deus. Se você for fazer uma aliança, ainda que empresarial, se possível for, faça com alguém cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque no momento em que a coisa fica feia, bom é você estar do lado de alguém cheio de Deus. Quando a coisa fica feia, bom é você vir para o círculo de oração e se encontrar com as irmãs cheias de Deus. Porque você pode chegar quebrado, mas você sai levantado pela presença do Senhor. Ele falou assim, se você não tivesse, eu não ia nem te enxergar. A tua sorte é que você está com um homem cheio de Deus. E por isso, aí ele vai dizer assim, ó. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. A adoração, irmãos, ela tem esse poder. O louvor, ele tem esse poder. Eu não sei se vocês percebem. O culto é um. Depois desse último louvor aqui, o culto se tornou outro. O clima muda, o ambiente muda. Porque a gente, e como é que a gente muda também o ambiente? Não é adorando só na hora do louvor, não. É levantando a mão, é dando glória a Deus, é dando aleluia, é chamando a presença de Deus para o ambiente. É atraindo, chamando a presença de Deus, exaltando o nome dele, dizendo, Senhor, tu és poderoso. Outro diz ali, Senhor, glória a ti. O outro fala aleluia. E assim o ambiente vai sendo dominado pela presença do Senhor. Ele disse, ó, trazei-me aí um músico. Quando o músico começou a tocar, a Bíblia diz, a mão do Senhor veio sobre ele. Porque a adoração, ela tem esse poder de atrair a mão do Senhor para o ambiente, para o recinto. Aí ele disse assim, ó, eu tenho uma notícia para vocês. Fazei nesse vale muitas covas. No momento que ele fala isso, irmãos, eu imagino o choque daqueles homens. Porque eles estão atrás do quê? Eles estão atrás de água. Foi exatamente isso que o irmão falou. Eles pensaram assim, a cova é para enterrar a gente. A cova é para a gente morrer. Meu Deus, ó, não tem jeito para a nossa situação. Mas eu vim aqui dizer para você, está repreendido em nome de Jesus. Não vai ter cova, não é para te enterrar, não. Não vai ter cova, não é para enterrar ninguém da tua casa, nem da tua família. Está repreendido pelo sangue de Jesus. Essa vitória, essa cova é para comportar tua vitória. Eu imagino a cara deles quando eles viram aquilo. Fazei nesse vale muitas covas. Eles pensaram assim, tá errado. Tem até um meme que fala assim, não foi isso que eu pedi não. Não foi isso que eu pedi, não. Eles queriam água e não cova.
E na verdade não cova, e não trabalho. Porque imagina, você está no meio do deserto, o sol escaldante, morrendo de sede. Aí alguém chega com uma enxada para você, e não tinha nem enxada para facilitar o trabalho. Mas digamos, a pessoa chega ali com uma pá para você e fala, cava a cova. Você vai falar, você quer me matar mesmo? Eu quero é água. Fazei neste vale muitas covas. Muitas. Não são poucas, não. E aí tem mais uma notícia. Eu imagino que quando o profeta falou assim, fazei nesse vale muitas covas, eu tenho certeza, irmãos. Eu imagino esses homens fazendo assim, ó. Procurando aonde estava a nuvem. Porque viria uma chuva muito grande. Se ele falou para fazer cova no deserto, então vamos olhar para cima, porque a chuva deve vir já já. Aí tem uma vírgula e o profeta diz assim, não vereis nem vento, nem vereis chuva. Não adianta olhar para cima, você não vai ver nada. Mas, todavia, esse vale se encherá de tanta água, tanta água, tanta água, que beberei vós, beberei o vosso gado e todos os vossos animais. Eu imagino, irmãos, a situação daqueles homens, diante daquilo, dizendo, meu Deus, a gente vai morrer mesmo. Eu estava esperando que, assim como lá, no Êxodo, saísse água da rocha. Que Deus fizesse alguma coisa, aparecesse uma fonte aí na frente. Mas não, Deus falou, fazei covas, fazei muitas covas nesse deserto. Fazei muitas covas. E aí, irmãos, eles não sabiam o que é que iria acontecer. O que é que iria acontecer? Porque se não tinha chuva, não tinha vento, da onde essa água ia vir? De onde? Como que aquilo iria acontecer? Só que eles só tinham uma opção, e é a mesma opção que eu e você tem. É crer naquilo que Deus fala para nós. Irmã, eu não estou vendo nada. Eu não consigo enxergar nenhuma nuvem. Eu não consigo sentir nem sequer um pingo de chuva. E eu vim dizer para você, não vai ver mesmo. Não vai ver nem chuva, não vai ver vento, não vai ter nada. Você simplesmente precisa crer naquilo que Deus já falou sobre a tua vida. Porque Ele não é homem, nem filho do homem para que minta, nem se arrependa. Aquilo que Ele diz, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou para você, faça cova, faça. Isso aqui, irmãos, é pura fé. Sabe por quê? Porque Deus poderia ter mandado a água de outra forma. Mas aqui, a bênção que Deus tinha sobre a vida deles, ela é condicional. Para receber a água, precisa crer e fazer a cova. Se não fizer a cova, a água não vai ficar ali. A água não vai aparecer lá. A única opção é crer. E eu vim dizer aqui para você, a opção que você tem é crer naquilo que Ele já falou sobre a tua vida. Fazei muitas covas nesse deserto. Fazei muitas. E aí, irmãos, eles fizeram. A Bíblia diz assim, ó. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom. E a terra se encheu de água. Eles fizeram muitas covas no deserto. E aqui também fica um ensinamento para nós. Fica um ensinamento, pastor. É que se aqui nesse momento fosse um crente... Tem crente, irmãos? Aqui não, só em São Paulo que deve existir. Os crentes que eu conheço lá. Tem alguns que se dependesse, a bênção que ele iria receber, se dependesse dele cavar a cova, não dava nem um copo de água. Assim, ó, a água dele dava para ele levar na mão, porque era tão pouca, porque a força para cavar uma cova não tinha. Não tem. Pouca fé. Não tinha. Mas aqui ele disse o quê?
Se vocês crerem naquilo que eu estou dizendo, e vocês cavarem uma cova bem profunda, e muitas, vocês vão beber. E não vai ser só para você beber e encher a garrafinha, não. Você vai beber, você vai poder levar, os seus animais vão beber, o seu gado que bebe muita água vai poder beber, e todos os animais. Então, ou seja, era muito trabalho, mas era muita bênção também. E aqui é o quê? O crente que não tem coragem para cavar a cova, vai receber só um pouquinho de água. Só dá um copo de água. Mas o crente que cavar uma cova bem profunda, e aí talvez você está dizendo, irmã, eu não tenho força, eu estou diante desse sol escaldante da adversidade, eu estou diante da provação, e ela está tão quente que eu não tenho mais força, eu estou no meio do deserto e eu não suporto mais. Eu vim dizer para você, você tem força sim. Cava mais um pouco, cava mais um pouquinho. Eu sei que o sol está quente, mas permanece, ora um pouco mais, busca um pouco mais, consagra um pouco mais, vem mais para o culto, e você vai ver, vai cavando a cova, porque quando ele resolver trazer a água grande, 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 vai ser a vitória. Oh, aleluia, grande vai ser a vitória. Mas se a gente não tem coragem de cavar muita cova, vai receber como? Aqui só recebeu muito quem cavou muito. Então todos os dias, quando você estiver diante dos problemas da sua vida, pensando, meu Deus, eu já não suporto mais essa situação, eu quero parar, se lembre, eu estou cavando cova, já já ele manda água, já já ele manda água, já já ele vai mandar água para encher a cova, e o meu trabalho não vai ser em vão, não vai ser. Todas as adversidades que você tem passado não são em vão. Você está cavando, e já já a água vem. A Bíblia diz que pela manhã, quando se oferecia a oferta de manjar. Pensa comigo, irmãos. Eles estão no deserto. Caminharam 7 dias. E eles não têm mais água. Mas eles ainda têm alimento. Mas quem que está no meio do deserto? E o alimento que ele tem para poder guardar, para poder se alimentar, não sabe nem quando volta, se volta. Todo mundo iria fazer o quê? Guardar tudo aquilo que pudesse. Mas eles fazem o quê? Uma oferta de manjares ao Senhor. Eles estavam dizendo, aquilo que eu anseio tanto eu ainda não recebi, mas então eu vou adorá-lo com aquilo que ele já me deu. Como assim, irmã? Você talvez anseia muito por algo que você deseja e Deus ainda não te deu, mas você já tem algo aí, por isso adore a Ele com aquilo que Ele já te deu. Sirva a Ele com aquilo que Ele já te deu. Eles não tinham água, mas tinham alimento, então eles foram adorá-lo. Quando eles adoram a Ele, independente de ter recebido ou não, não tinha recebido, ainda estava com sede. Aí a Bíblia diz, e aqui, irmãos, é algo extraordinário. Sabe o que aconteceu? Houve um alagamento na terra de Edom. A Bíblia não dá grandes explicações, e nem mesmo os historiadores sabem explicar o que foi que aconteceu. Mas houve um alagamento, tanta água em Edom que transbordou. E aí as águas, elas fizeram como? Elas vieram caminhando em meio ao deserto. Caminhando, 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 até chegar aonde os homens fizeram as covas. Irmãos, vê se pode isso. Isso é coisa para o meu e para o teu Deus fazer. Isso é coisa para o meu Deus e o teu executar. Ele é especialista em fazer aquilo que é impossível, aquilo que ninguém imagina. Ele é especialista. As águas vieram, irmão, caminhando no deserto até parar nas covas que eles fizeram. É coisa extraordinária. É coisa extraordinária, irmãos. Mas aconteceu com esses homens. Aí a Bíblia diz assim, ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra ele, convocaram todos os que cingiam cinto para cima e puseram-se à fronteira. E levantando-se de madrugada, ao brilhar o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si, as águas vermelhas como sangue. Além de Deus fazer o milagre de ter água para eles beberem, água para os animais, água para eles levarem se fosse necessário,
Deus ainda, através daquelas covas, Ele vai fazer um outro milagre. Que é, os moabitas se reuniram. Quando eles souberam que eles estavam vindo pelejar, eles se reuniram para pelejar contra eles. E de longe, quando o sol raiava e eles olharam para as águas, para as covas que eles tinham feito no meio do deserto, o sol brilhando sobre a água, eles falaram: aquilo ali são poças de sangue. Eles certamente guerrearam entre si e morreram todos. Vamos lá buscar os despojos, porque certamente já morreram todos. Aí a Bíblia diz que eles vieram. E quando eles vieram, Israel estava abastecido. Porque você pode até estar no deserto, mas Ele não te deixa largado. Ele não te deixa perdido. Ele não te deixa sem provisão. Ele tem provisão para você, ainda que você esteja caminhando em meio ao deserto. E ainda que o teu deserto dure mais alguns dias, alguns meses ou sei lá quanto tempo. Mas eu vim dizer para você, no deserto você não está sozinho. Ele tem água preparada, fresca para você. E Ele também tem proteção para você. Ele tem proteção. Eles vão e olham e falam: não é sangue, vamos lá. E a Bíblia diz que eles desceram. Glória a Deus. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda entraram nas suas terras, ferindo também os moabitas. Deus deu vitória. Quando eles chegaram, Israel estava preparado. E assim, eles venceram aquela batalha, aquela peleja. Porque Deus cuidou de tudo, apesar de Jorão ser alguém que não conhecia o Senhor, que estava afastado, não conhecia verdadeiramente, né? Não conhecia verdadeiramente ao Senhor, estava afastado. Josafá e homens de Deus estavam ali junto. E por isso, Deus não os desamparou, mas pelejou a guerra deles, deu-lhes vitória. Então eu vim aqui, nessa noite, dizer para você: aguente mais um pouquinho. Talvez você está vivendo a noite de sede, a noite de calor no deserto, e dizendo assim: meu Deus, Deus falou que ia mandar água, mas faz tanto tempo, eu já não suporto mais. Eu vim aqui dizer: espera mais um pouquinho. Enquanto isso, vai adorando Ele, vai servindo Ele, vai glorificando a Ele, porque amanhã já vem aí, e logo vem as águas, logo vem o teu milagre, logo vem salvação para a tua casa, logo vem cura para a enfermidade, logo a porta se abre, logo a prosperidade volta. Enquanto isso, vai adorando, vai servindo. E se necessário for, vai trabalhando, vai cavando a cova. Irmã, mas está calor, eu sei. Mas vai cavando, porque Ele não se arrepende naquilo que te promete. Se Ele diz que vai mandar a tua vitória, creia, tenha certeza que Ele vai. Que Ele vai. Se coloque de pé em nome de Jesus. E aí, irmãos, a Bíblia diz, né, como eu disse, que as águas vieram caminhando pelo deserto de Edom. E aqui eu acho interessante porque quando o texto inicia, nem sequer se fala no nome do rei de Edom. Nem se fala sobre o nome dele. E a verdade é que o rei de Edom, ele foi apenas utilizado aqui nesse meio do caminho. Eles precisavam passar pelas terras dele para ir nessa peleja. E por isso chamaram ele junto. O rei de Edom era alguém insignificante para eles. Ele estava ali só sendo utilizado. Mas para vocês verem como Deus, Ele é maravilhoso. Ele pega aquele que é pequeno, aquele que não tem importância nenhuma, aquele que ninguém dá nada, nada, nada. E aí o que Ele faz? Ele traz exatamente a honra para Ele, dizendo: as águas vieram pelo caminho de Edom. Aquele que para vocês não tem importância nenhuma, para mim tem. E eu quero nessa noite perguntar se tem alguém aqui, talvez você entrou aqui e disse: irmã, eu estou assim como alguém que ninguém se importa, que não tem significância para ninguém. Eu vim dizer assim: Ele se importa contigo. Ele se importa com você. Você pode ser até pequeno aos olhos humanos,
Alguém que só está ali, só é chamado quando precisa de alguma coisa, precisa ser utilizado para algo. Mas eu vim dizer, Ele se importa com você. E Ele tem honra para a tua vida. Ele tem bênçãos para a sua vida. E por isso Ele te chama nessa noite, dizendo, vem, 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 que na minha presença eu tenho um nome para você. Na minha presença eu tenho uma história de vitória para você. Na minha presença, você vai ser meu filho, eu vou cuidar de você. Se tiver alguém, estenda a sua mão, vem aqui à frente, que os pastores vão orar. Tem alguém que quer aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, que quer voltar para a casa do Pai, que talvez por muito tempo caminhou no deserto sem direção, mas hoje chegou o dia de voltar. Chegou o dia de voltar para a casa do Pai. Tem alguém que quer aceitá-lo? E eu não gosto de insistir muito, porque eu sempre falo que Jesus não é pastel de feira para a gente ficar, ó, pastel, não. Quem quer aceitar, na verdade é a gente que tem que pedir para Ele nos aceitar. Se tiver alguém, até o final você pode vir aqui, que o pastor vai orar por você. Amém? Pastor, posso fazer uma breve oração? Glória a Deus. Eu quero orar pedindo para que Deus te dê força, para que Deus me dê força, para continuar cavando essa cova até o dia dele mandar o milagre, até o dia dele mandar a vitória. Porque a vida do crente não é fácil. Enquanto a água não chega, muita lágrima escorre. Enquanto a água não chega, é muito suor que desce. Mas Deus vai te fortalecer para você caminhar mais um pouco. Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, Jesus. Meu Pai, eu te peço, Senhor. Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, que nessa noite, Jesus, pessoas estão aqui, Senhor, ansiando, Pai, pela tua força, Senhor, porque estão, Pai, por um fio, Senhor, na tua presença. Pessoas que estão cansadas, Senhor, da provação, da adversidade, e entraram aqui dizendo, eu não aguento mais, mas eu quero te pedir, Senhor, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, Senhor, até o dia do Senhor operar e mudar o quadro e virar o cativeiro, Senhor. Oh Jesus, enquanto isso, Senhor, nos ajuda, meu Pai, assim como esses homens, a te adorar, meu Pai, na beleza da tua santidade, a te servir, Senhor, e a continuar, Senhor, cavando mais fundo, Senhor, cavando mais fundo, Senhor, procurando, buscando pela tua presença dia após dia, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor. E meu Pai, eu te peço, Senhor, uma bênção especial para a igreja, Jesus, assim como o Senhor fez com esses homens, Senhor, que, Senhor, deu vitória a eles, deu provisão para eles em meio ao deserto. Faz assim, meu Pai, com a tua igreja, com os meus irmãos, é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.